Olá, meus amigos, somos o Ministério Jesus Não Mente e temos mais uma palavra de Deus para falar com você. Meus amigos, hoje nós vamos falar de um tema muito especial para mim e para a tua vida, onde muitas pessoas estão se enganando, achando que Deus vai fazer alguma coisa por a gente estar no pecado. Meus amigos, pense bem o que você quer fazer antes de querer consultar a Deus. Antes de querer pedir algo para Deus. Porque muitas vezes nós queremos pedir a Deus, mas nós estamos fazendo a vontade da carne, no pecado, né? E muitas vezes nosso Deus, Ele está com raiva, Deus ele está irado, Deus ele está com os olhos dele queimando sobre as nossas vidas pelas nossas atitudes. Meus amigos, veja bem, mas o homem vão querer tu saber que a fé sem a obra é morta. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Grande parte de vocês acham que tem fé. A Bíblia nos mostra que uma fé verdadeira vem acompanhada com obras. De nada adianta dizer que tem fé se você não faz nada para provar essa fé. Uma fé sem ação é morta em si mesma e não tem poder para nada. Esse é o grande problema de muitos cristãos atuais. Acham que por frequentar um templo, uma igreja, na semana estão salvos e já cumpriram seu propósito com Deus. No entanto, são enganados. O Deus desse século cegou os seus olhos. Mas nesse momento o Deus de Israel está chamando vocês à luz da verdade. Esses versículos nos mostram que Deus deseja de nós. Ele não quer que frequentemos uma igreja, mas sim que nós sejamos a igreja. E que a nossa vida seja um culto a Deus, como está em Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para experimenteis qual seja a boa vontade, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amigos, não adianta eu e você buscar a Deus, e muitas vezes a nossa mão está manchada com pornografia, está manchada de palavrões, com coisas abomináveis aos olhos de Deus. Os nossos corpos têm que estar com sacrifício vivo, na santidade, na leitura bíblica, na oração, na vigilância de fazer o bem, de buscar a Deus. Mas você acha que você congrega? Você acha que Deus está na tua vida? Negativo, meus amigos. O seu entendimento é do homem, não é de Cristo. Não há nada de errado em congregar em um templo. Mas se você for, é necessário ir consciente, pois o verdadeiro culto a Deus está no seu dia a dia. Não pense que por frequentar uma igreja no fim de semana você está salvo e já cumpriu suas obrigações com Deus. Pois o que vai definir sua salvação ou não será sua fé. Se sua fé é morta com Deus, pois o que vai definir sua fé não será sua fé. Se sua fé é morta, então você já está condenado, como está em Tiago. Tiago capítulo 2, no versículo 18 até o 20. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu credes que há um só Deus, faze bem. Também
Os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? As obras de fé, meus amigos, são muitas atitudes diante da tua conduta, da vida do seu próximo. Você deve lutar contra o pecado, deve deixar as vaidades, lutar contra as obras da carne, descrita em Gálatas 5, assim por diante, os versículos. Sua conduta em relação ao próximo deve ser semelhante à de Jesus, meus amigos. Nós precisamos entender que aquele que ama a Deus deve amar a seu próximo. Se você ama a Deus, você tem uma obrigação de amar o seu próximo. Você deve lutar contra o pecado e deve deixar as vaidades. Lutar contra as obras da carne, que está escrita também em Gálatas 5. Sua conduta em relação ao próximo deve ser semelhante à de Jesus. Nós precisamos entender que aquele que ama a Deus deve amar o seu próximo. Tem amado o seu próximo? Ou não? Ou tem odiado ele? Pois de nada adianta dizer que ama a Deus se você odeia o seu próximo, como está escrito em 1 João, capítulo 4, do versículo 20 ao 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. O amor falado aqui nesse trecho é o verdadeiro amor que está descrito em 1 Coríntios 13. É um amor sincero. Amor não é sair por aí distribuindo sorriso e falando que ama a todos, mas sim ajudar as pessoas, tolerar, perdoar uns aos outros, as suas ofensas, as suas diversidades, aguentar as injúrias, se revidar, orar pelas pessoas que te odeiam, para que elas possam mudar e conhecer a Jesus, seguindo assim como o exemplo de Jesus. E principalmente falar a verdade, divulgando o reino de Deus. Será que você tem divulgado o reino de Deus? Pois essa é a verdade e religião que está em Tiago, meus irmãos. Essa verdadeira palavra que está em Tiago. Que está escrita assim, em Tiago 1, capítulo 1, do versículo 26 até o 27. Se alguém se considerar religioso, mas não repreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Viu, meus amigos? Tem muitos que têm se corrompido por causa das coisas desse mundo, né? Ainda que tenha muitas dificuldades, deixou-se corromper pelo mundo com barganhas, com coisas mentirosas, com coisas desagradáveis aos olhos de Deus. Diversas passagens da Bíblia nos mostram que a caridade é muito importante, sendo ela um dom de Deus. Sempre que vocês puderem ajudar, faça, e vocês verão a luz do Senhor brilhar sobre vocês. A partir de hoje, quando verem um morador de rua, compre um lanche a ele, ajude como puder. Se possível, leve uma Bíblia para que ele possa conhecer a palavra do Senhor. Desse modo, sua cura irá surgir, como está em Isaías 51, capítulo 58, versículo do 6 até o 8, que está escrito assim: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, porém libertar os oprimidos e romper todo o jugo. Mas sim, não é partilhar sua comida como um faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim a sua luz irromperá com a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de ti, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Meus amigos, viu? Com essas palavras em Isaías, o Senhor vai te abençoar se você fazer o bem, né? Partilhar a comida, abrigar o desamparado, vestir o que está nu e não recusar ajuda ao próximo. Siga o exemplo de Jesus, pois ele nos disse para sermos imitadores, seus imitadores.
pois apenas dessa maneira alcançaremos a salvação. Deixo a vocês um versículo. Portanto, seja perfeito assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 48. Compartilhe, irmãos e irmãs, essa mensagem, para que outras pessoas ouçam a exortação de Deus e possam endireitar os seus caminhos, segundo a palavra de Deus. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente e temos mais uma palavra para abençoar a tua e a minha vida.